Lucila é arquiteta, urbanista e mestre em urbanismo pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. É ex-assessora da Comissão de Proteção da Paisagem Urbana, a CPPU. É conselheira eleita, representante da macro-região Oeste no Conselho Municipal de Política Urbana em várias gestões. Lucília, que honra te receber aqui, viu? Aplausos para a Lucília, gente, uma presença sensacional. Boa tarde a todos. Obrigada, Janice, pela conversa, pelo convite dessa conversa tão interessante, tão sui generis para mim. E eu confesso que eu fiquei super impactada quando você me convidou e o tema era esse do céu. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? E na realidade, o céu para mim hoje, ele é praticamente um céu perdido, porque eu sou arquiteta, urbanista e sempre gosto muito de arte e sempre pensei a cidade como um lugar que as pessoas possam progredir, florescer, um lugar interessante, seguro, justamente para a humanidade crescer. E durante o curso de arquitetura, eu falei, bom, gente, eu tenho que ir para a vida real, eu tenho que trabalhar, acho que eu vou emburrecer aqui. Porque era uma coisa muito fechada, muito acadêmica, entre aspas, mas, bom, eu parti para trabalhar e comecei a ter, com grandes arquitetos, graças a Deus, um pouco da experiência do que é a prática do construir a cidade. Bom, e foi indo, eu fiz concurso para a prefeitura, que é uma outra realidade completamente diferente. E eu me especializei em urbanismo. Entrei na prefeitura, também tive outro choque, porque justamente eu fui para o setor de aprovação de planta, chama APROVE, na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Naquela época, uma secretaria recém-feita pelo prefeito da época, Olavo Setúbal, que na realidade ele foi, parece que não, mas um dos grandes prefeitos de São Paulo, porque ele renovou aquela máquina caquética antiga que era a prefeitura da época, 1978, que eu entrei na prefeitura. Bom, e também eu tive outra crise e falei, eu preciso estudar fora, porque eu vou emburrecer nessa burocracia toda. Me inscrevi para a Universidade de Michigan, que na época era a 6ª escola de arquitetura dos Estados Unidos. E chegando lá, eu vi que a realidade americana, em que pese os estereótipos todos, era completamente diferente da de São Paulo. Porque o cuidado com a construção, a geração de cidade é completamente, ainda é assim, diferente. E naquela época eu tive um curso que me impactou demais, que chamava Site Planning, Site, sítio, Planning, planejamento do sítio. E um professor fantástico que dizia, vocês têm que olhar tudo, não é só o terreno. É o terreno dentro de um contexto, que tipo de solo, que tipo de subsolo, onde vai o vento, onde vem o vento, como é que são as estações, o sol, o céu, a lua, tudo tem que ser percebido para você conseguir construir, planejar uma cidade, planejar um bairro, planejar um condomínio e uma edificação. E isso me fez crescer demais, acho que mais do que os outros cursos técnicos, mas, enfim, a percepção do que é o entorno e que você tem que levar em consideração para construir uma cidade. Coisa que em São Paulo, desde aquela época que eu entrei na prefeitura, não tem nada, e continua sem esse olhar e sem esse compromisso dos nossos governantes. Outra coisa que eu aprendi também é a responsabilidade dos governantes, dos sistemas de governo, em relação a essa criação do espaço urbano.
Isso é uma coisa que também me impactou muito. E a opinião da população em relação às decisões dos governos na época, em relação ao que deve ou não deve ser feito na cidade. A cidade onde fica a Universidade de Michigan chama Ann Arbor. Ann de Ana, Arbor de arboreto, porque é uma região com matas. E quem foi fundar a cidade ali, a esposa dele chamava Ana, e ele chamou a cidade de Arboreto da Ana, Ann Arbor. E por conta disso também tem rios interessantes, tem muita mata, tudo muito bem cuidado, muito preservado. E o campus da universidade é um campus mais ou menos, a universidade é de 1801. Então é uma universidade super antiga. E o campus daquela época, aquela construção mais clássica e tudo mais. E o Central Campus, o campus central, tem essa característica e tinha um magazine, assim, com uns 5 andares, mais ou menos, na área adjacente à área central, cujo tinha uns empreendedores que propuseram para a prefeitura e para a universidade fazer um grande edifício, teria um magazine nos primeiros andares e depois um grande hotel. Bom, foi uma polêmica danada, um tal de chamar todo mundo que era importante para fazer reuniões e tal, e a comunidade, tanto da população, quanto da universidade, quanto da prefeitura, decidiram que de jeito nenhum aquele hotel não deveria ser construído ali. Isso eu estudei lá de 81 a 83, até hoje não tem verticalização em lugar nenhum. Ou seja, a palavra, o desejo da comunidade prevaleceu. Absolutamente diferente do que aqui. Bom, aí eu voltei para São Paulo, continuei, não dava mais para continuar aprovando planta, eu falei, de jeito nenhum, não vou ficar batendo carimbo aqui, e fui trabalhar na assessoria do gabinete, depois fui para a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, naquela época que os anúncios proliferavam tremendamente, a gente sempre tentando controlar, tentando fazer uma lei melhor, não conseguindo, enfim, até que culminou na coisa da Cidade Limpa, no Kassab, na época do Kassab, que houve um desejo da comunidade de prevalecer a limpeza urbana, né? Então, houve realmente, acho que foi a única época que o desejo da população prevaleceu, aí foi uma radicalização total. Todos os cartazes foram retirados, tinha uma cobertura muito popular que tampava as fachadas todas, também tudo isso foi retirado e é a paisagem que a gente tem hoje, que infelizmente tem grupos bastante fortes que querem voltar ao caos anterior com pretexto de fazer uma Times Square. Não somos uma Times Square, aqui não é Estados Unidos, as regras lá são uma e aqui são outras, quer dizer, é um pretexto para que a coisa se altere e a paisagem passe a ser novamente um elemento de poder econômico e de valor financeiro para determinadas e poucas empresas, infelizmente. Bom, e nisso, como é que fica o céu, né? Então, nos Estados Unidos, em que pese tem a Nova York com Manhattan, mas pensando que Manhattan é muito pequena em relação à cidade de São Paulo, há uns anos, nós colocamos dentro da cidade de São Paulo quantas Paris e quantas Nova York cabiam. Cabem pelo menos 3 Nova Yorks e 2 Paris juntas. Quer dizer, nós temos uma cidade gigantesca, absolutamente diversa, com diferentes céus. Você tem desde do alto da Cantareira, que você consegue enxergar o céu, até a parte de baixo lá do município das empresas de Guarapiranga, Billings, que ainda tem uma área mais rural que dá para se ver outro tipo de céu.
a gente aqui quase não vê estrelas, né? O nosso céu é tão iluminado que as estrelas desaparecem. Não se percebe. Também poucas vezes se percebe uma lua cheia. Né? Eu moro numa casa, graças a Deus, que tem árvore, tem quintal, e de vez em quando a gente consegue enxergar a lua. A gente não vê aqui em São Paulo, não percebe quando é quarto crescente, quarto minguante, lua cheia, lua nova. Né? A gente perde essa coisa tão interessante das fases da lua, por exemplo. Enfim, bom, depois eu tive uma outra experiência que foi por uma questão de oportunidade de trabalho do meu marido de morar na Espanha, em Madrid. Em Madrid eu me inscrevi no doutorado na Escola Politécnica, Escola Superior de Arquitetura da Escola Politécnica de Madrid, e tive uma experiência fantástica, fantástica, porque além dos meus professores serem muito cultos, muito mais cultos do que os americanos, aquela tradição europeia da leitura e do pensar, né? O povo é absolutamente influente, o respeito pela natureza, pelas cidades, pelo antigo, pela história, é admirável, é admirável. E tudo isso, os pueblos, o carinho que as pessoas têm pelos pueblos, praticamente metade da Espanha é tombada, mais até. E isso é matéria de muito orgulho. E também é matéria de muita discussão, como é que aquele pueblo vai crescer, onde é que eles vão colocar a parte nova da cidade, como é que se coaduna a cidade antiga com a cidade nova, com os crescimentos, com os ensanche. Ensanche é engrandecer, né? Como você faz os aumentos. Tudo isso é uma questão de cultura arraigada na população e cobrada dos governantes. Então, o governante espanhol, depois a gente andou pela Europa toda, isso é recorrente. Portugal, Espanha, Suíça, Inglaterra, essa coisa do histórico, do antigo, das raízes, é absolutamente importante. E existem alguns crimes ambientais, por exemplo, na costa do Mediterrâneo da Espanha, teve uma época que teve uma influência de construções ali para abrigar os turistas que vêm do norte da Europa, porque a Espanha sempre é ensolarada, é um lugar interessante, que cometeram verdadeiros crimes naquela região do Mediterrâneo. Graças a Deus, isso foi percebido e eles pararam de construir daquela forma. Mas tá lá, né? Então, isso não acabou. E voltando aqui, nesse meio tempo, eu também fico muito angustiada com os destinos que São Paulo tomou. E me filiei a um movimento que chama Movimento Defenda São Paulo, não sei se vocês já ouviram falar, que começou mais ou menos no final dos anos 80. Isso começou a gente brigando com o Maluf, porque o Maluf queria fazer um shopping center onde hoje é o Museu da Escultura, no MUBI. Então, ele queria fazer um shopping center ali, queria fazer uma ponte maluca em outro lugar, queria fazer algumas obras que as pessoas indignadas se juntaram e pediram o tombamento dos jardins. Em 1985, começou um grande movimento para tombar os jardins, que até hoje estão tombados, apesar do desejo de um pequeno grupo de empresários que querem, porque querem, destombar os jardins. Inclusive, houve o próprio presidente do Condefat, que graças a Deus saiu agora no começo de agosto,
Ele por conta de um parecer que disse que tinha uma casa Sarraceni em Guarulhos, que a casa Sarraceni, que era tinha uma questão histórica da imigração italiana ali em Guarulhos. Ele deu um parecer dizendo que podia demolir, era tombada para fazer o estacionamento do shopping center. Por conta disso, esse senhor teve um processo do Ministério Público, foi condenado por 2 vezes por improbidade administrativa e ele, graças a Deus, agora saiu do Condefat. Inclusive, nós estamos fazendo uma campanha, eu acho que eu mandei para alguns de vocês através de um abaixo-assinado para que o governador faça, porque é previsto na legislação de tombamento que alguns cargos possam ser eleitos para a população. Então, o Condefat tem 3 cargos, a gente pediu, acho que vocês assinaram, para que nós consigamos eleger os três representantes da comunidade no Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, que é um conselho de experts. Não é qualquer pessoa, aliás, como é agora, o João Dória, na época do governo dele, eram 9 representantes experts na questão de tombamento, antropologia, patrimônio histórico, arquitetos, professores, e viraram 24 representantes, sendo que a maioria representantes das secretarias do Estado virou um conselho político. Infelizmente, claro que o resultado disso a gente está vendo aí, coisas importantes foram demolidas, outras coisas não foram tombadas a despeito do grande interesse da população. Então, esse meu céu já está acabando. É um céu bastante diverso, mas a questão da resistência, isso através do movimento Defenda São Paulo, a gente não tem muita publicidade, mas através de nós temos uma ajuda muito grande do Ministério Público. Nós mesmos ajuizamos, fazemos algumas ações judiciais para tentar brecar o descalabro que tem sido esse plano diretor de 2014, que estabeleceu que em volta da estação de metrô, 600 metros, você pode verticalizar loucamente com índices nunca antes vistos, sem sequer um estudo de capacidade do suporte do viário, se tem água, se não tem água, se tem nascentes, se tem córregos, enfim. Aquele site planning que me impactou tremendamente no começo dos anos 80 não existe. Então, o que está se construindo nessa cidade é um anacronismo urbanístico absurdo, totalmente predatório, insalubre, e é uma negação da paisagem urbana que a gente vê em cidades onde o contexto social de governo é mais responsável. Então, a gente não tem mãos a medir em relação a essa resistência. Somos teimosos, somos resistentes e eu conto com vocês. Porque sem vocês, sem a gente, a coisa vai piorar cada vez mais. Nós temos que, frequentemente, a Rosmari já militou com a gente em várias ocasiões. Ela está numa guerra contra o barulho excessivo que existe nessa cidade, despoderadamente gerado por gente que quer fazer seus shows em profusão, sem respeitar o descanso alheio, vide a Arena Allianz Parque aqui perto, e, enfim, outras tantas coisas. E eu acho que nossa resistência tem que ser sempre muito grande, muito focada na tentativa de enxergar o pouco céu que ainda existe. Tá?
Obrigado.